Paz de Cristo, meu amigo e minha amiga. Mateus capítulo de número 20, do verso 1 ao 16, Jesus vai contar a parábola dos trabalhadores da vinha. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E quem conhece a cultura judaica, a tradição judaica, sabe que a primeira hora do dia se dava a partir de 6 às 7 da manhã. Essa era a primeira hora do dia, tá? Então, quando a Bíblia diz que ele saiu de madrugada, possivelmente fosse entre 5 às 6 da manhã. Tá, e a Bíblia diz que ele vai buscar trabalhadores para começar a trabalhar já na primeira hora do dia, que equivale de 6 às 7 da manhã. E quando ele chama os primeiros trabalhadores, a Bíblia diz que ele combina, ele acorda com aqueles trabalhadores o salário de 1 denário. Segundo o especialista em Novo Testamento José Antônio Pagola, ele afirma que 1 denário equivalia a uma diária de trabalho, ou seja, era o que sustentava uma família, a alimentação de uma família durante aquele dia. Então, na primeira hora do dia, ele traz os primeiros trabalhadores e acordou, isto é, combinou com aqueles trabalhadores o valor de 1 denário. Depois, Jesus está contando a parábola e ele disse que ele saiu pela segunda vez a hora terceira, que equivalia às 9 horas da manhã, isto é, depois de 3 horas que os primeiros trabalhadores estavam trabalhando. E quando ele sai e vai convidar esses trabalhadores que estavam ociosos, ele já não promete 1 denário, ele diz: eu vos darei o que for justo. E aqueles homens aceitaram e foram, e ele sai uma terceira vez, e a Bíblia diz que esta já era a hora sexta, possivelmente meio-dia. E ele traz uma terceira remessa de trabalhadores, ou seja, os que vieram às primeiras horas do dia já estavam trabalhando durante 6 horas e os que vieram depois 3 horas consecutivas. E quando ele vai prometer o salário, ele não acorda 1 denário, ele diz: eu darei o que for justo. E a Bíblia diz que eles vão. Jesus continua a história e diz que eles saem a terceira hora, a hora nona, melhor dizendo, que é às 3 horas da tarde, e vai buscar mais um grupo de trabalhadores, e a promessa é a mesma: eu vos darei o que for justo. Ele não acordou 1 denário, que equivalia a uma diária de trabalho, e aqueles homens foram. E por fim ele saiu pela uma quinta vez, e a Bíblia fala que já era a 1ª hora, ou seja, a 1ª hora era às 17 horas da tarde e o expediente acabava às 18 horas da tarde. Então presta bastante atenção nisso que eu vou te falar aqui. Isso é muito importante. Presta bastante atenção nisso. Quem chegou depois para trabalhar, ele obviamente, ele trabalhou muito menos do que aqueles que chegaram primeiro às 6 da manhã para trabalhar. E os que vieram já às 5 horas da tarde, às 17 horas, ele prometeu: eu darei o que for justo. E a Bíblia fala que quando começou a acontecer o acerto de conta da diária do trabalho, Jesus é muito pedagógico nas suas ilustrações, nas suas parábolas. Ele diz que ele começa a pagar quem chegou por último. E aí, Jesus diz que os que chegaram por último começam a receber. E receberam 1 denário, que equivalia a 12 horas de trabalho, a uma diária de trabalho. Logo, quem chegou primeiro às 6 da manhã pensou: se o dono das terras está pagando 1 denário para quem só trabalhou 1 hora, chegou às 17 horas e está encerrando o expediente às 18, quando chegar na nossa hora a gente vai ganhar mais do que 1 denário. E ele fica observando, e todos que vão recebendo 1 denário. Quando chega na hora daqueles que vieram primeiro a trabalhar, às 6 da manhã, na primeira hora do dia, a Bíblia diz que eles receberam o mesmo 1 denário. Nossa, gente, isso parece ser de uma justiça extraordinária. Olha o que Jesus está falando. Ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua seara. Jesus está comparando essa palavra ao reino de Deus.
A nossa justiça, ela é meritocrática, isto é, ela é baseada na meritocracia humana. Se eu faço algo bom, eu tenho que receber algo bom. Se eu faço algo ruim, eu tenho que receber algo ruim. Se eu faço algo mediano, eu tenho que receber algo mediano. Mas a justiça de Deus, ela é baseada na graça e na misericórdia. O historiador, o especialista em Novo Testamento, José Antônio Pagola, ele diz que se uma família recebesse menos de 1 denário por dia, não era o suficiente para sustentar aquela família. Então, mesmo os que trabalharam só 1 hora receberam o mesmo valor. Isso significa que o reino de Deus, ele é um reino justo. Ele não dá mais para um e não dá menos para outro. E eu gosto que, fora, em um contexto totalmente diferente, o profeta Isaías, ele disse que em Cristo todo vale será exaltado e todo monte será abatido, e eles vão se igualar. Olha a grandiosidade do reino de Deus. O reino de Deus, ele iguala as pessoas. No reino de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. É nesta parábola que Jesus disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Agora, olha que detalhe interessantíssimo dentro do texto. Os únicos que, dentro da parábola contada por Jesus, sabiam exatamente o que iam receber. Presta atenção nisso. Os únicos que sabiam eram os que chegaram na primeira hora do dia, pois o dono daquelas terras acordou com eles 1 denário, e eles sabiam que receberiam por uma diária de trabalho. Os outros não sabiam, mas mesmo assim foram. O dono das terras diz: vem trabalhar, tá de bobeira, vem, e eu vou te pagar o que for justo. Mesmo sem saber o que receberiam, eles foram. No reino de Deus, Deus não se relaciona com interesseiros. Tem muita gente querendo crescer, mas é por interesse. E Deus, nesta última hora, está à procura de uma geração que, mesmo sem saber o que vai ganhar, ele se lança, ele se joga, ele mergulha. Eu gosto quando Martin Luther King disse que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. O reino de Deus é assim. Deus está procurando pessoas que se lançam, que se jogam, que mergulham, mesmo não sabendo o que vai acontecer mais na frente. Mas ele confia tanto em quem está chamando ele para trabalhar, que mesmo sem saber o que vai acontecer, ele se lança, mesmo sem entender. Confie no caráter de Deus. Confie que quem te chamou para esta obra, ele é fiel. Para de olhar para A, para B ou para C. No reino de Deus, o que pesa não é quem chegou primeiro, é quem se entregou de coração para trabalhar. Nesta última hora, o dono do reino, o dono da seara está dizendo: vem trabalhar para mim, mergulha na minha presença, vai. Mas não fica preocupado com 1 denário não, não fica preocupado com o que você vai ganhar não, só vem. E eu posso te dar uma palavra sem medo de errar, baseado na minha própria experiência. Quem te chamou é fiel para cumprir a sua palavra. Deus abençoe você, sua casa e sua família.